A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, por sua Comissão de Estudos em Direito da Moda, tem a honra de recebê-los para o webinar Fashion and Law, Mitos e Verdades e Experiências, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha de Natal na Comissão de Ação Social e Cidadania. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Thais Leite Toschi, presidente da Comissão de Estudos em Direito da Moda da OAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas, bom dia aos nossos palestrantes que estão aqui conosco. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer ao nosso presidente da OAB São Paulo, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, por todo o apoio ao longo de toda a nossa gestão, não só nessa, mas nas anteriores, nas quais nós já nos conhecíamos, nas quais ele já estendeu grande apoio aos trabalhos da nossa comissão, aos trabalhos que estamos desenvolvendo desde 2012. Então, meu muito obrigada, presidente Caio, eu sempre, presidente Caio, agradeço, e em meu nome, em nome de todos os membros da nossa Comissão de Estudos em Direito da Moda da OAB São Paulo, que foi a primeira do Brasil, e da qual eu me orgulho muito. Então, estamos aqui hoje para realizar o nosso último evento desta gestão e da minha gestão também, e eu gostaria de, inicialmente, dizer que a temática seria outra a ser abordada neste nosso último evento, mas eu analisei e cheguei à conclusão de que nada melhor do que trazer um debate acerca do dia a dia das nossas atividades como profissionais da área do Fashion Law propriamente, com clientes da área, e trazer aqui conosco hoje pessoas que efetivamente desenvolvem suas atividades de advocacia nesse segmento, para que a gente possa desmistificar algumas questões aí que surgem em relação à atividade desses profissionais, né, a atividade de nós, advogados, dentro deste segmento. Então, eu trouxe aqui para vocês hoje 3 pessoas das quais eu tenho muito apreço, das quais eu gosto muito, dois já são membros oficiais, membros efetivos aí da nossa comissão, apenas uma que não é, que é a doutora Débora, mas que ela quase estava ali, mas quando, se Deus quiser, retomarmos as nossas atividades aqui na casa, ela fará parte junto conosco, e na sequência teremos participação de profissionais que são do segmento da moda propriamente, que fazem parte aí, são players importantes do mercado, tanto na área de atuação efetiva profissional, quanto na área da docência também, porque vocês sabem, quem acompanha os nossos trabalhos aí ao longo destes quase 10 anos, sabe que nós sempre primamos aí pela interação, né, pela integração entre essas duas áreas, colocando aí os pontos convergentes, as questões que mais traziam assim ansiedade tanto para quem trabalha na área da indústria da moda e têxtil propriamente, como a nossa, né, o que nos gerava mais preocupação, nós advogados militantes aí deste segmento. Então, a gente vai trazer um pouco dessa troca aqui para vocês, um pouco das experiências, e um pouco também da história da nossa comissão, que nós vimos aí desenvolvendo desde 2012. Eu gosto de deixar sempre registrado, e nesse nosso último evento oficial, que eu sei que está sendo gravado, depois vai ser disponibilizado no canal da OAB, do YouTube, é importante sempre dizer, a OAB São Paulo, ela foi precursora no Brasil em relação ao desenvolvimento do estudo do Fashion Law. Nós começamos as nossas atividades em 2012,
2012, através da Comissão da Jovem Advocacia, como uma tutoria de Fashion Law, que posteriormente evoluiu para uma coordenadoria de Fashion Law, e em 2014 tornou-se uma comissão autônoma, né? Deu início a uma comissão autônoma. Os trabalhos ainda se mantiveram paralelos durante algum tempo, né? Tanto os trabalhos da comissão quanto da Comissão da Jovem Advocacia, da coordenadoria dentro, mas, obviamente, chegou um ponto em que era muito trabalho e as coisas tiveram que ser convergidas aí unicamente nas atividades da comissão, como vem sendo feito desde 2016. E eu tenho assim, um orgulho imenso em ter dado esse start aqui no âmbito institucional, né, dado esse start para a difusão do conhecimento acerca do Fashion Law, a difusão da matéria propriamente. Enfrentamos, as pessoas que me acompanham desde então, aí, grandes preconceitos acerca da matéria, como é ainda até hoje, mas vocês devem imaginar como é que não devia ser lá em 2012, a coisa era bem mais complexa. Então, nós aí desbravamos com muito orgulho, com muita honra, com muita alegria, e hoje no Brasil temos representação de comissões nessa temática, praticamente em todas as secionais do nosso país, até a presente data, né, até hoje, dia 16 de dezembro de 2021, a única região do país que ainda não tem uma comissão ou representatividade dentro dessa seara de estudo do Fashion Law é a região norte. Todas as demais possuem comissões, possuem presidentes que trabalham aí com a difusão do conhecimento do segmento dessa área. Mas a OAB São Paulo foi a precursora e a história não há como se apagar, a história ela se replica ao longo do tempo e ela vai se aperfeiçoando. Mas nós estivemos lá, né? Quem é da comissão, quem trabalha, quem já acompanhou os nossos eventos, sabe que eu brinco, né? Eu sempre falo assim, quando nós começamos era tudo mato, tinha nada, né? Nós fomos lá, carpimos, tiramos, né? Colocamos as pedrinhas, depois a gente foi asfaltando, e hoje em dia o caminho está aí aberto, graças a Deus, com muita gente trabalhando no segmento, com uma representatividade grande, com as pessoas já sabendo do que se trata a matéria, temos obras jurídicas já publicadas aí no setor. Então, isso, para mim, é uma alegria muito grande, é uma realização muito grande. E, como eu disse, hoje eu tenho pessoas aqui conosco que vão compartilhar as suas histórias, vão compartilhar as suas experiências, pessoas que eu gosto, pessoas que têm uma representatividade importante dentro do setor e que participaram aí da nossa história ao longo de todos esses anos. Então, sem mais delongas, porque vocês perceberam que eu sou uma pessoa que gosta de falar, vamos dar início. Eu vou fazer a leitura do mini CV dos nossos participantes, seguindo o regramento de praxe que temos aqui na nossa casa, na OAB São Paulo, que é a Casa da Cidadania. Então, vamos começar aqui com a primeira expositora, que é a doutora Carolina Scheffer. Ela é advogada especialista em propriedade intelectual, direito do entretenimento e privacidade e proteção de dados, mestre em direito da propriedade intelectual pela Universidade de Alicante, na Espanha, head do jurídico da Puma e membro efetiva da Comissão de Direito da Moda da OAB São Paulo. Na sequência, nós teremos a doutora Débora Rezende, que é advogada, graduada pela UNAERP e pós-graduada em Direito Empresarial pela FGV São Paulo, focada na advocacia empresarial e é responsável pela gestão do departamento jurídico da Santa Lula. Teremos depois o Dr. André Furegatti, que é advogado, mestrando em Direito Civil Comparado pela PUC São Paulo, pós-graduado em Processo Civil pela FGV São Paulo, graduado em Direito pela PUC, advogado sócio do Cortez Furegatti, Sociedade de Advogados, que tem clientes das áreas da indústria da moda, como Lolita e NV, e é membro efetivo da Comissão de Direito da Moda da OAB São Paulo. Esses são os nossos convidados da esfera jurídica. Agora, os nossos convidados da esfera da moda, da indústria propriamente, como eu disse para vocês no início,
tanto do segmento comercial, da indústria, do business propriamente, quanto da área de docência, porque vocês sabem que a gente sempre primou pela essa inter-relação entre os segmentos, mas principalmente pela difusão do conhecimento. E eu acho nada melhor do que profissionais que militam, que trabalham efetivamente na área, mas que também ensinam os profissionais que estarão no mercado, né? Que é o caso do nosso querido Márcio Ito e da nossa querida Carolina Garcia, que vai entrar na sequência. Então, eu vou ler o currículo deles aqui para vocês, começando com o Márcio Ito, que é graduado e especialista em criação de moda pela FASM, que é a Faculdade Santa Marcelina, onde também é docente e coordenador, consultor e estilista da Cecília Prado, que também já esteve aqui conosco, com muito orgulho. Atua no mercado da moda desde 2004 e trabalhou com grandes marcas e estilistas como Walter Rodrigues, Adriana Barra e Adriana Degreias, entre outros. E é membro consultor da Comissão de Estudos em Direito da Moda da OAB São Paulo. Na sequência, teremos a senhora Carolina Garcia, que é doutora e mestre em Comunicação e Semiótica pela PUC São Paulo, Hunter, conferencista e consultora. Também é diretora de internacionalização da BA Creative Collectives, do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, é professora, conferencista e também membro consultora da Comissão de Direito da Moda da OAB São Paulo. A nossa outra palestrante, a senhora Vânia Costa, não vai poder, infelizmente, participar conosco, porque ela teve que ir até a sede da empresa na qual ela trabalha, que é da Alpar do Brasil, que fica em Porto Alegre. Hoje eles têm um evento que reúne todos os executivos nacionais da empresa que estão aí pelo país, e ela teve um agendamento de reunião exatamente às 10h45, né? Ou seja, no meio do nosso evento, então ela não vai poder, infelizmente, participar, mas não faltarão oportunidades no ano que vem, no outro, porque a gente vai ter aí muito tempo ainda para trabalhar, a gente vai ter uma diversidade de outras atividades aqui fora da instituição durante esses 3 anos, mas continuaremos o nosso trabalho firmes e fortes. Vânia, fica aqui o registro e o agradecimento pelo seu aceite inicial, e não faltarão oportunidades para que possamos estar juntas aqui. Então, gente, sem mais delongas, a gente começa aí abrindo com a nossa querida Carol Schaeffer, que é como nós nos referimos a ela, né? Porque Carolina Cavalcante Schaeffer fica uma coisa muito formal, né, Carol? E ela é a nossa Carol querida. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, Carol, aí sobre a sua experiência no setor, enfim, assim, um apanhado geral antes que a gente comece aí aquele bate-bola que a gente mencionou antes para vocês, com algumas perguntas sobre o dia a dia. E aí, antes de mais nada, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando. Oi, Thaís, obrigada. Acho que antes de mais nada, agradecer a você pela oportunidade de me receber como membro da comissão e de mais uma vez aqui me chamar para participar de um evento. Estou muito feliz. Triste porque é o último evento dessa jornada, mas muito feliz de estar fazendo parte dele. Agradeço ao OAB também pelo convite, pela confiança, por ter confiado na Thaís e, consequentemente, confiar na gente, né? Bom, enfim, falando assim, muito rapidamente, né, tenho alguns anos de formada, né, e sem querer eu já trabalhava com fashion law sem saber que fashion law existia, quando eu trabalhava muito focada em propriedade intelectual. Então, muita gente acaba até chegando na nossa comissão por conta de TI, né, a questão de marcas e tudo mais se atrai, mas a Thaís sempre fala, né, em todas as reuniões que o fashion law, o direito da moda, não é uma área do direito, né, especificamente, não é como direito civil. Então, enfim, eu trabalhei durante muito tempo com principalmente marcas de luxo relacionadas à API. Saí dessa área, comecei a trabalhar com várias coisas diversas, uma delas agronegócio, que não tem nada a ver, mas tinha entre os meus clientes a Puma. E então eu trabalhei como advogada para a Puma, né, advogada externa, e foi quando eu conheci as pessoas de lá, e hoje
né? Faz 8 meses eu estou trabalhando como advogada na Puma, sendo a head do jurídico aqui no Brasil. E o nosso dia a dia, assim, é muito gostoso, né? Muito legal. Eu acho que vai muito além dos pontos de PI. No meu caso, enfim, a gente trata de tudo, desde a parte de contratos com os que a gente chama de embaixadores aqui na Puma, né? Que são os influenciadores digitais. Então, claro, todo mundo sempre gosta de saber como que é o contrato com a Bruna Marquezine, o contrato com a Isis Valverde, que foi a nossa última contratação. A gente tem aí parceria também de longa data com a Maísa e tudo mais, mas tem a parte puxada por detrás, que são os contratos com o operador logístico, todo o dia a dia das lojas, né? Tem muita questão envolvendo o direito do consumidor. Então, a verdade é que o advogado que trabalha relacionado ao direito da moda, ele tem que ter um jogo de cintura para estar passando por todas as áreas, né? A gente tem que saber navegar um pouco em todas as áreas, ainda que não seja a nossa área de especialização. Então, eu, por exemplo, sou muito, né, para quase um zero à esquerda no que diz respeito a tributário, mas, enfim, quando a gente fala relacionado ao varejo e tudo mais, a gente necessariamente tem que conhecer um pouco, saber do business, até mesmo para poder tomar as decisões. Eu sempre trabalhei em escritórios de advocacia, então toda a minha carreira aí foi construída trabalhando em escritórios, e a mudança foi esse ano partindo para a Puma. E acho que o principal, né, que a gente leva assim, eu enfim, já fiz a carreira pensando numa migração para a empresa, é verdade, com o objetivo principal de ir para uma empresa na área da moda, então deu tudo certo, consegui alcançar o meu objetivo, mas acho que o principal é a gente mudar a chavinha efetivamente. Quando a gente está do lado de cá, como estou eu, como está a Débora, a gente não só dá os aconselhamentos, aponta os riscos, mas a gente também tem que participar da tomada de decisão, né? Então, quando a gente está no escritório, a gente só orienta, às vezes segura a mão do cliente na hora que ele vai tomar a decisão, mas você não toma a decisão efetivamente, né? E muitas vezes aqui até a gente recebe crítica e fala assim, mas poxa, eles não falaram o que a gente vai fazer. Eu falo assim, gente, eles não vão falar o que a gente vai fazer. A gente é que vai decidir o que a gente vai fazer, né? Porque no final do dia o negócio é nosso, e agora eu estou do lado de cá, então se eu me benzo, assim, falo, vai, gente, vamos tomar a decisão. E eu realmente, me benzo, né? Então, que aí eu aperto o send e vai o e-mail. Então, acho que esse é o principal. Do lado de cá, a responsabilidade é muito maior nesse sentido, né? E ao mesmo tempo, assumir riscos, né? Tomar riscos. Então, acho que é importante também estar mais madura, né? Talvez uma pessoa muito jovem, né? Acho que não jovem nem tanto de idade, assim, mas de situações profissionais, né? Acho que talvez seria um desafio maior e mais difícil. Então, acho que a minha bagagem profissional me ajudou muito nesse caminho, trilhar o caminho. Estou muito feliz. Não vou entrar muito aqui no meu dia a dia para aguardar as perguntas da Thaís, que já sei que serão muitas. E de todos vocês também, fiquem à vontade. Mas é isso, Thaís. Carol, querida, obrigada. É sempre interessante, como a gente estava conversando antes do evento começar, é sempre interessante a gente ter essa vivência de quem realmente trabalha na área, né? Porque eu até brinquei com eles, né? Às vezes a gente encontra aí no mercado especialistas, né? Fashion lawyers, que no final das contas nem clientes dentro do setor tem, né? Então, só a título de observação, é sempre importante quem está nos assistindo, quem está começando na área, quem está ingressando, ter atenção em relação a isso, que uma coisa é você falar acerca da teoria, a teoria é importante, sim, a parte de discussão acadêmica é importante, sim, mas o dia a dia te traz experiências e te traz vivências que você não tem
se você não passar por aquilo. Como a Carol bem disse, ela está num ponto da carreira dela, ela passou por um processo de evolução, um processo de crescimento que você não tem se você não tiver essa experiência com o setor, essa experiência com profissionais da área, se você não tiver esse dia a dia. Então, isso a gente só consegue com experiência, isso a gente só consegue trabalhando com players do mercado, com clientes do segmento, e que hoje é o caso de todos nós aqui, graças a Deus. Eu posso dizer com muito orgulho que sim, tenho muitos clientes do setor, ainda não é 100% da carteira do meu escritório, mas eu busco isso, mas tenho vivência, assim como a André tem, assim como a Débora tem, então é isso que a gente quis aqui hoje partilhar com vocês. Débora, eu só vou fazer uma alteração no nosso roteirinho, porque, gente, eu explico para vocês que estão nos acompanhando aqui. A nossa querida Carol Garcia, né, que está toda pomposa ali como Maria Carolina Garcia, mas ela é a minha Carol Garcia, minha amiga Carol Garcia. Sempre, sempre amiga de todos vocês. Gente, bom dia! Bom dia, ela está no meio da montagem, lá no Caos, na Belas Artes, parou aqui para vir participar com a gente do nosso evento. Então, eu vou passar a palavra para ela compartilhar aí um pouquinho da experiência dela. Carol, eu já li seu currículo, já falei de você, já falei do Márcio, já falei o quanto me deixa feliz ter vocês aqui hoje conosco no nosso último evento. Então, eu só vou fazer essa alteração. Peço desculpas a Débora, ao André e ao nosso querido Márcio por essa alteração, mas é por motivos de força maior. 100%. Carol, a palavra está com você, então, minha querida, para você falar um pouquinho do seu dia a dia, falar um pouquinho da sua experiência aí com a gente. Eu queria, Thaís, e toda a equipe da Comissão de Direitos da Moda, muito, muito obrigada pelo trabalho que vocês têm feito, não só hoje, né? E eu não considero esse o último dia, eu considero esse o primeiro dia de uma outra etapa de uma grande jornada, com profissionais altamente competentes que levaram essa gestão a ser diferenciada, inovadora, a apostar no conhecimento. Então, assim, muito obrigada por tudo que vocês fizeram até o momento. Para mim é uma honra ter sido membro desse grupo, né? Ser ainda membro desse grupo, porque eu não largo esse grupo nem que a vaca tussa, como diz o outro, né? Enfim, eu vim aqui, sobretudo, gente, para parabenizar a equipe dessa gestão, ouvir a Carolina. Carol, seu trabalho é excepcional, né? A marca garante a qualidade, porque o nome dela é Carol, viu, gente? Para entrar aqui na comissão tem que ter um C no meio. Estou aqui de brincadeira, mas assim, o trabalho da Carol é muito interessante, a visão dela me pareceu singular, porque ela está do lado do cliente, né? Não é tão fácil tomar essas decisões por uma empresa, uma corporação do tamanho da Puma. Se a Thaís já falou um pouquinho de mim, eu compartilho aqui com o Márcio uma jornada acadêmica. Também compartilho com a Thaís, que também é professora, enfim, e com outros colegas, mas eu sou uma profissional da área de consultoria em negócio da moda, me tornei professora por acaso, depois me apaixonei por essa profissão, não consigo ir embora, e hoje eu sou no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo, eu já estou há 30 anos na área de moda, e mais até, 32, e no Centro Universitário Belas Artes de São Paulo estou há 10 anos e sou diretora de internacionalização e collectibles, além de professora na área de moda e na área de mídias sociais digitais. Hoje, gente, eu gostaria de convidar a todos os presentes aqui. Nós abrimos às 18 horas um evento muito tradicional que se chama BA Creative Collectibles e que tem muito a ver com Fashion Law. Vou explicar por quê. Há exatamente 5 anos, essa é a nossa 10ª edição, nós tomamos a decisão de olhar para as bancas de defesa dos alunos. Gente, quando uma coisa se chama defesa, já pressupõe um ataque. Alguém vai te atacar. Então, você precisa de um defensor, de um bom advogado. E aí nós entendemos que nenhum defensor pode ser melhor do que o próprio autor. Quando ele conversa com o apoio de um profissional da área jurídica, com o apoio de um profissional da área da cadeia produtiva, com outros criativos. Então, nós tomamos a decisão de fazer uma grande aula final.
na qual os estudantes montam estandes, criam, discutem com a operação, com o setor de manutenção, com o setor de logística da instituição. Nós desmontamos um prédio inteiro, tiramos todos os móveis de dentro, daí montamos estandes, criamos ambientes online. É uma loucura, gente. Hoje eu estou no meio dessa montagem, por isso que eu estou aqui irrompendo no meio da reunião de maneira muito deselegante. Vocês não podem contar isso para minha mãe, que ela vai puxar minha orelha. Mas, enfim, de toda forma, para dizer para vocês que isso nunca teria sido possível se a gente não tivesse o apoio da doutora Thaís Toschi e desta comissão, que não está encerrando suas atividades, está iniciando uma outra etapa, né, num universo que precisa muito desse tipo de conhecimento. E eu estou falando aqui em nome dos jovens que estão ingressando no mercado, que não têm a mínima ideia de como a Puma, por exemplo, opera, né, e querem muito saber. Então, neste evento que a gente faz, a gente convida os profissionais do setor, portanto, estou convidando a todos, será na rua Álvaro Alvim, 90, na Vila Mariana, hoje, a partir das 18 horas até as 22, amanhã, das 12 às 16. Nesse momento, os nossos alunos, não só de design de moda, mas de todos os cursos da instituição, de artes cênicas, arquitetura, de artes visuais, desenho de animação, eles apresentam seus projetos sinergicamente, né, todos ao mesmo espaço grande. Neste ano, por conta da pandemia de coronavírus, nós selecionamos os melhores trabalhos. São em torno de 100 trabalhos, nós, em geral, apresentamos 500 trabalhos para 10 mil pessoas. Esse ano, nós estamos apresentando 100 trabalhos escalonadamente por uma questão sanitária, de compliance com a legislação e de cuidado com a população, porque é super importante isso, respeitar os nossos funcionários, os nossos estudantes, os nossos visitantes. Então, nós estamos pedindo que as pessoas que queiram visitar, por gentileza, se inscrevam no site www.belasartes.br/collectibles, e aí você vai escolher o horário, você vai visitar o horário aproximado, fazer a sua inscrição, para que a gente possa escalonar. Nós começamos esse trabalho, em geral, a gente faz em 2 dias. Hoje nós vamos ter os alunos de moda, nós começamos na segunda-feira com os alunos de artes visuais, exatamente para não ter aglomeração. Então, cada setor da universidade está recebendo uma área das indústrias criativas, e aí nós temos uma média de 400 visitantes em horários diferentes, de modo que uma sala de aula, né, que comporta... Eu normalmente colocaria 10 estandes numa sala de aula, que as salas são grandes aqui na Belas Artes. Hoje eu tenho 2 estandes, né, com 2 estudantes, e a gente permite o ingresso de 2 visitantes, considerando 18 janelas abertas e um distanciamento de 8 metros entre as pessoas, entre os estandes, portanto, para respeitar esse momento tão ímpar que nós estamos vivendo. E tudo isso está respaldado na legislação. Nós precisamos entender a legislação sanitária, como a Anvisa funciona, como a vigilância sanitária funciona, como o governo do Estado de São Paulo funciona. Na sexta-feira da semana anterior aos nossos preparativos finais, o governo do Estado de São Paulo cancelou o Réveillon na cidade, que é um evento muito importante, não? Que é na rua. Nós aqui estamos num ambiente fechado de uma escola que tem 5.000 alunos. Então, como é que nós vamos? Nossos alunos estão remotos, em sistema híbrido, visitando a escola também em horários alternados, para evitar aglomerações e preservar a saúde de todos. Então, apesar de eu ter tomado 3 doses de vacina, eu sou uma forte defensora da vacina, eu estou aqui falando como Maria Carolina, não como Belas Artes, mas assim, peço a todos que, na medida do possível, se imunizem adequadamente, usem máscara, né, para preservar a saúde de todo mundo. Mas, embora estejamos todos vacinados, nós ainda assim cuidamos, porque entendemos que isso é importante. E cuidamos ouvindo as autoridades e ouvindo o departamento jurídico da nossa instituição e das instituições que nos atendem. Né? Porque nós temos um catering, nós temos um sujeito que vai entregar alguma coisa, por exemplo, nozes, né? Que nós vamos pôr lá num mix de nuts. Essa pessoa, de onde ela está vindo, qual é a condição sanitária da circulação dela, todas essas questões, gente, têm que ser apoiadas por um ambiente jurídico. E quando um estudante compreende esse movimento e faz parte desse movimento, ele será um melhor cidadão. Ele vai cuidar do outro cidadão. E aí, quando ele for para uma reunião, não sei se com a Puma, onde quer que a Carolina esteja, ou a Thaís com os seus clientes, quando ele for cliente de vocês, ele vai entender o papel de um advogado. Ele vai entender o papel do cumprimento de uma regra. E como isso pode ser feito? De maneira amorosa, gentil,
né? Nós não precisamos chegar numa briga jurídica. O meu pai era advogado, ele sempre dizia que o pior acordo sempre será melhor do que uma briga. Então, assim, se os nossos estudantes puderem aprender isso na escola, eu tenho certeza que o Márcio pratica isso também, como acadêmico, como educador, a gente tem uma sociedade melhor, gente. Então, eu entendo que essa comissão aqui é uma comissão que me dá muita alegria de poder trocar ideias, porque ela me faz uma cidadã melhor. E eu consigo efetivar isso num efeito dominó para um grupo maior de pessoas, que, por sua vez, vai afetar suas famílias. Nós temos estudantes de todas as capacidades financeiras. Nem todos tiveram a oportunidade de contar com os pais em casa para ensinar algumas coisas, porque esses pais estavam trabalhando. Muitos deles trabalham também. Então, é nosso papel como educadores e cidadãos de bem contribuir para a formação das pessoas, né, dos nossos visitantes, dos familiares. Ontem, gente, na montagem, que a montagem começou ontem, desse grupo que se apresenta hoje, eu recebi mais de 1000 anos de avós, porque muitas avós queriam vir acompanhar, avós e avós. E aí eu estava muito preocupada, porque eu falava para os alunos, mas se eu avô está vacinado, está tudo bem, né? Porque vocês apresentaram todos os comprovantes, os testes e tal. Mas, assim, eu fico muito preocupada, porque são pessoas idosas. Então, eu tomei o cuidado de separá-los também, de criar toda uma dinâmica para que eles tivessem bastante segurança e fossem bem acolhidos na escola. E aí aconteceu uma coisa muito legal, porque uma das avós falou assim, nossa, eu fiquei 2 anos esperando por esse momento, e agora eu sou parte desse momento, eu sou parte da história, mas não daquela história de, você sobreviveu ao coronavírus. Não, a história de vir celebrar a vitória do meu neto, que vai ser a pessoa que vai mudar os próximos anos. Então, assim, gente, todos convidados a estar. Muito obrigada por me ouvirem. Eu queria deixar aqui uma mensagem final da importância do trabalho da Thaís, de toda a sua equipe, porque a Thaís não trabalha sozinha, porque ninguém trabalha sozinho. Porque a gente precisa da pessoa que varre o chão, porque a gente precisa da pessoa que tira o lixo, porque a gente precisa do carteiro, porque a gente precisa do jardineiro, porque a gente precisa do advogado. Nós precisamos uns dos outros, nós somos pessoas e vivemos em sociedade. Então, todos aqueles que trabalham por um dia melhor, por uma sociedade melhor, como é o caso desta comissão e de todos os meus colegas aqui da mesa, merecem aplausos, porque eles é que fazem um Feliz Natal e um Ano Novo diferente. Então, muito obrigada a todos, eu peço desculpas por me despedir de vocês, porque eu estou no meio desta bagunça, mas depois vai ficar bem arrumado, vai ficar bonito, e está todo mundo feliz. Então, assim, eu gostaria de recebê-los na escola, na Belas Artes, a qualquer momento, se não puderem ir nesses dias, é compreensível, é um período aí de bastante agito, e de dizer que eu sempre estarei aberta para todos os profissionais do direito da moda, como profissional e como pessoa, no intuito de contribuir. Muito obrigada pela oportunidade que eu tive de aprender com vocês, e de poder passar o que eu aprendo com vocês todos os dias para mais pessoas. Muito, muito obrigada. Um feliz 2022, de recomeços, de atenção e de certeza de que sempre tem um dia melhor que o dia de hoje. É o que nos espera amanhã. Mas a gente, para ter esse dia, precisa transformar o de hoje agora. Muito obrigada. Carol, eu só posso dizer para você muito obrigada por tudo, desde o dia que a gente se conheceu, porque a gente teve uma conexão assim imediata, e daí para frente é uma honra para mim e para todos os membros da nossa comissão ter tido você, até dia 31, ter você como membro consultora da nossa comissão, e a partir do ano que vem passar por um novo momento, um novo ciclo, mas eu gostaria de deixar registrado aqui o meu muito obrigada. Gratidão por tudo. Antes de eu me despedir e pedir desculpas pela falta de classe aos meus companheiros de mesa que não poderei ouvi-los, eu gostaria de dizer que, mais uma vez, de reiterar que qualquer coisa que este grupo decida fazer terá o meu apoio e a minha presença. Obrigada, Thaís. Gente, um beijo enorme para todos. Feliz Ano Novo! Lembra que 2022 nos dava espaço para recomeçar. Toda a página em branco é incrível, porque a gente pode construir o que a gente quiser nela. Tá bom? Um beijo para vocês, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau. Até. Ai, gente, vocês já estão vendo que eu já estou aqui, né? Vamos voltar, né? Antes que eu borre toda a minha maquiagem.
E, gente, eu vou ter que, novamente, eu estou aqui quebrando todos os protocolos possíveis e imagináveis, mas o nosso amigo Márcio Ito, nosso querido professor, está no meio lá, na Santa Marcelina, eu sei que ele está lá, e ele também parou o que ele estava fazendo lá na faculdade, que você sabe, quem já foi docente sabe que essa época do ano é aquela loucura, você está fechando notas, você está vendo últimos trabalhos, você está escutando alunos, você está fazendo reunião com a direção da faculdade, e eu sei que ele interrompeu o que ele estava fazendo para participar aqui conosco também, então eu vou cometer a indelicadeza de novamente pedir aos nossos palestrantes que, se eu posso inverter aí a ordem novamente, colocar o nosso querido Márcio para falar conosco, que ele é outro que eu não sei como é que consegue dividir o horário, né? Porque ele vai para a fábrica da Cecília Prado, que fica lá em Minas Gerais, 2 vezes por semana, dá aula aqui em São Paulo, presta consultoria, ele é tipo a gente, assim, então tá ali no métier. Márcio, eu não preciso dizer, mas eu vou dizer o quanto me deixa feliz ter você aqui conosco também neste nosso último evento dessa gestão. Você sabe o quanto eu gosto de você, o Márcio e a Carol, além de profissionais incríveis, são meus amigos pessoais também, eu tenho a honra de dizer isso. Então, por favor, a palavra é sua para você compartilhar aí um pouco da sua experiência conosco também. Bom, primeiro, bom dia a todos, todas. É um prazer encontrar vocês aqui de novo. Alguns eu possivelmente já se encontrou em alguns eventos, mas eu vou cometer uma indelicadeza e eu acho que, como eu cheguei atrasado, acho que a gente pode conduzir a Débora, porque eu também gosto de ouvir vocês. Eu acho que é muito importante para a minha formação, para o meu conteúdo e conhecimento mais plural, ouvir vocês. E aí eu entro, que eu consegui um tempinho aqui, estou fazendo uma coisa em paralelo, mas eu estou dividindo 2 telas, então estou muito atento à nossa conversa, mas eu estou super relaxado, que eu estou quase em férias, vamos dizer assim, lançando exames dos meus alunos e fechando projetos ainda deste ano. Mas eu gosto de ouvir vocês primeiro, e depois a gente segue o fluxo. Então, perfeito, claro. Eu agradeço a sua gentileza de sempre, meu amigo, você sabe disso. Eu mencionei para eles, antes da gente começar, eu estava contando todos os BOs, né, pré-evento aqui com eles, mas agradeço a sua gentileza e depois vai ser um prazer te ouvir novamente. Débora, por favor, compartilhe conosco aí um pouco do seu dia a dia. A Débora é a mais nova aqui, nova no sentido de juventude mesmo, e nova no sentido de participação aí das nossas atividades, mas que é uma profissional muito dedicada, uma profissional muito séria. Nós não tivemos a oportunidade de nos conhecer pessoalmente ainda, em decorrência da pandemia, mas já nos falamos pelas redes sociais várias vezes, pelo telefone, pelo WhatsApp. Enfim, por favor, Débora, compartilhe aqui conosco um pouco da sua experiência no departamento jurídico aí da Santa Lola, como você enveredou por essa área. Faça assim um apanhado geral aí um pouquinho para a gente, por favor. Bom dia a todos, primeiramente. Quero agradecer pela UB de São Paulo, pelo convite para estar aqui. A doutora Thaís, que me convidou para entrar para a comissão de Fashion Law. Neste ano, infelizmente, eu não consegui ainda passar por todos os trâmites e efetivamente entrar na comissão, né? Mas já participei aí de algumas reuniões da comissão e estou muito feliz pelo convite, por estar aqui hoje. Obrigada pela oportunidade. Hoje a gente está aqui para falar de mitos, verdades e experiências, né? Então eu vou contar um pouquinho como que eu cheguei até a gestão do jurídico da Santa Lola. Eu sou do interior de Minas, fiz faculdade em Ribeirão Preto, vim para São Paulo. Minha experiência na advocacia passou por contencioso em escritório, sempre atendendo empresas,
e depois eu fui fazer o jurídico interno de um hospital, de uma rede de hospitais, e foi isso que me levou até o jurídico interno da Santa Lola. Mas quando eu trabalhei na gestão desse jurídico interno de hospital, eu trabalhava com uma equipe, eu era back-office de um escritório. Então, eu trabalhava, na verdade, em um escritório, e este escritório me colocava dentro do hospital para cuidar de tudo lá, mas eu tinha por trás uma equipe que eu podia tirar dúvidas, trocar ideia, tinha todo um apoio por trás também. E quando eu fui para Santa Lola, eu já entrei num cargo de gestão. E eu não tinha a mínima ideia, na verdade, do que eu ia passar. Hoje eu vejo isso, porque no meu primeiro dia lá, eu sentei na minha mesa, na cadeira, e a primeira coisa que acontece quando a gente chega em um emprego, né, novo, um trabalho novo, é alguém te passar a sua demanda. Então, olha, você vai fazer isso, sua agenda é essa, né? E etc. E lá não, lá eu sentei e só me deram um computador. E eu tive que criar as próprias demandas, eu tive que entender o que tinha de assuntos jurídicos ali que eu tinha que analisar, o que tinha que fazer, o que tinha que ser gerenciado, o que tinha que ser reestruturado, o que estava acontecendo, o que estava errado, o que tinha que melhorar. Então, tudo isso eu fui criando do zero. E foi uma experiência muito nova para mim, e foi aí que eu me apaixonei pelo Fashion Law, porque eu também não tinha noção de toda a abrangência do que passa dentro do direito da moda, né? Hoje a gente já pensa como que nasce uma empresa no ramo da moda. A marca, o produto, então como que eu protejo essa marca? Então tem a questão de propriedade intelectual. Como que nasce esse produto? Então tem toda a questão aí de contratos de fornecimento, de logística, distribuição. A Santa Lola hoje é uma marca que é uma rede de franquias, mas também vende em e-commerce, então eu tenho que entender de franchising, eu tenho que entender de direito digital aí, porque tem o e-commerce, tem marketplace, eles também vendem para e-commerce de terceiros, tipo da Fit, Netshoes, e todo o contrato de fornecimento, porque tem toda a questão com as fábricas, como que é feito o compliance com as fábricas. A gente tem que entender, sim, de tudo um pouco, porque quando eu entrei lá tinha um histórico de ações trabalhistas antigos, de algumas fábricas que eles trabalharam antigamente. Então, a gente teve que estruturar um compliance forte para a gente não ter mais esse tipo de problema. E, graças a Deus, isso foi estancado. Então, quando a gente entra num jurídico interno diferente de escritório, a primeira coisa é enxergar essa conjuntura, né? Então, eu identifico, às vezes, num contrato que eu estou fazendo, um problema tributário ou um problema trabalhista. E aí eu tenho que unir toda essa conjuntura. Isso é um pouco do direito empresarial, né? Que a gente tem que entender esse conglomerado. E o direito da moda, quando a gente fala do direito empresarial dentro da empresa da moda. Aqui a gente passa por propriedade intelectual, a gente tem que entender um pouco de importação, exportação, aduaneiro, direito digital, e-commerce, marketplace, né? Tem que entender de consumidor, tem que entender de trabalhista, tem que entender de tributário, societário, contratos em geral, porque a gente vai passar aqui por contratos de franquia, relação com fábrica, contratos para contratação das influencers, igual a doutora Carolina falou, políticas de combate à falsificação e tudo isso. Isso é um pouco do que a gente tem que saber. É uma verdade. A gente tem que saber um pouco de tudo isso, porque quando a gente está à frente de um jurídico interno em uma empresa, não importa o que acontece de certo ou errado, a responsabilidade é sempre do gestor. Um mito é que a gente dá conta de tudo sozinho. Na verdade, a gente não dá conta de tudo sozinho. Eu até acredito que ninguém é bom, excelente em tudo. Então, eu posso entender um pouco de trabalhista, mas eu não sou boa, excelente, a melhor em trabalhista ou em tributário.
E tem determinados momentos que a gente precisa se aprofundar mais. Algumas questões dentro da empresa que a gente precisa de um especialista naquela hora. Então, ou eu tenho uma equipe formada com várias áreas, especialistas em várias áreas, ou em determinados momentos eu vou precisar contratar escritórios de fora. É um mito que a gente vai conseguir ser expert em tudo. Em determinados momentos, a gente vai precisar chamar um especialista numa área que eu não domino, por exemplo. E também é um mito que a gente consegue saber tudo, porque chegam problemas pontuais que naquela hora eu nunca vivenciei aquilo, eu também não sei a resposta. Que foi o exemplo agora que que a Maria Carolina trouxe de evento. Isso aconteceu comigo na semana passada, que teve a reinauguração da loja da Oscar Freire, e um dia antes da reinauguração, o pessoal do marketing veio me contar, olha, amanhã a gente vai reabrir a Oscar Freire, porque estava reformando, a gente vai fazer um evento de reinauguração. O que eu preciso? Então, eu tive que ir atrás de ver quais eram as licenças com prefeitura e etc. E nem eu sabia, assim, para quantas pessoas era um evento, quais eram as regras, né, neste momento. Então, nem todas as respostas a gente tem na hora. Mas o que o advogado tem que ter é o traquejo de onde estão as respostas, né? A gente não precisa saber de tudo de pronta entrega, porque tem coisa nova que chega, principalmente nessa situação de pandemia até. A gente não sabe de tudo a todo momento de bate-pronto, mas a gente tem que saber onde procurar as respostas. E é onde eu falo de novo, jurídica interna. Não importa se eu escolhi um escritório terceirizado para cuidar de alguma demanda para a empresa, ou se eu tive que fazer uma pesquisa de última hora, a responsabilidade é sempre do jurídico interno. O jurídico interno absorve as demandas ou cria as demandas, porque tem as demandas que chegam, como tem as demandas que a gente tem que criar, e ele distribui ali dentro, o que vai ser feito dentro do jurídico interno, o que vai ser feito fora. E mesmo que é feito fora, por um escritório de advocacia, a responsabilidade final perante os sócios é do jurídico interno. Então, a importância do direito da moda para quem vai trabalhar com direito empresarial dentro de empresas da moda, né, quem vai trabalhar com isso, é você conseguir ter essa visão geral. Porque à medida que você está sentado ali, é inevitável, você tem que enxergar a conjuntura do que se passa dentro da empresa da moda, você tem que conseguir enxergar tudo que acontece ali dentro, até para você saber quais são as pontas, onde que pode ter um problema. E isso a gente fala até um pouco de trabalhista, tem que entender também um pouco de trabalhista, até para quando a gente vai pensar nos contratos de facção, para estruturar o compliance, tem que entender um pouco de tudo. Acaba que hoje eu estou na Santa Lula já há 3 anos. A Santa Lula é uma marca feminina que todas as mulheres que eu já conversei conhecem, mas nem todos os homens conhecem, justamente por ser uma marca exclusivamente feminina. É uma empresa nova. Eu chamo de uma empresa nova porque ela só passou por uma geração. Ela é de 3 irmãos, ela nasceu com esses 3 irmãos e até hoje só passou por essa geração e que está crescendo muito. Hoje eles já têm planos de expansão para exportar. Então, é uma empresa que tem projeto de expansão internacional e no Brasil já cresceu muito também. É muito legal a gente ver o crescimento também de uma empresa, a gente participar dos projetos de expansão e entender a logística também, coisas que a gente nem pensa no direito, né? Hoje eles já estão vendendo a coleção de inverno de 2022, então pensem que lá atrás eu já fiz os contratos com as fábricas que vão fazer o inverno de 2022, que são coisas também que eu nem imaginava quando eu entrei lá. E tudo isso que é tão adiantado, quando chega para as pessoas, tudo já foi pensado, estruturado muito antes, é muito legal isso. E outra coisa legal que eu acho também,
que eu fiz essa semana uma reunião de fechamento de ano. Eu trouxe os impactos jurídicos que aconteceram por procedimentos internos. Então, todas as ações judiciais que a empresa tem por erro humano ou erro de procedimento interno. A gente fez uma reunião, eu levei todos esses temas. Obviamente, a cada ação pontualmente, a gente tenta falar com a área e já consertar o erro logo ali, né? Mas, nesse final de ano, a gente fez essa reunião para ver realmente o que foi melhorado, o que foi corrigido, o que não foi corrigido, por que não foi, porque também é o nosso papel trabalhar sempre para evitar que a empresa tenha ações judiciais. Então, todos os nossos contratos, todas as nossas medidas ali dentro da empresa são pensadas para que ela trabalhe dentro de um ambiente de maior segurança possível, para que ela não tenha processos judiciais. Então, a ideia é que que a gente trabalhe com menos contencioso possível, né? É muito mais consultivo do que contencioso, mas acontece o contencioso, então a gente também tem que saber fazer o contencioso. E entra tudo isso. É um pouco disso, eu vou esperar as perguntas também. É muito gostoso trabalhar com direito da moda, é apaixonante. Não fica contando tudo, porque senão depois eu vou ficar sem ter o que perguntar para vocês, né? Aí não dá. Já parei. Gente, vocês estão percebendo, vocês que estão nos acompanhando aí, estão percebendo aquilo que eu falo desde lá dos idos de 2012, sobre aquelas 3 características principais do Fashion Walk. O primeiro, o fato de não ser um ramo do direito, é um ramo mercadológico, ou seja, um ramo de mercado. Segundo, a multidisciplinaridade, que te exige um conhecimento além do conhecimento jurídico, né? Aí a gente vai desde questões relacionadas a business propriamente, a cultura em geral relacionada à moda, passando por história da arte, passando por história da moda propriamente, a concepção do que é o vestuário, a importância do vestuário aí ao longo do desenvolvimento da humanidade, e aí a gente recai para a interdisciplinaridade, que vocês viram aqui Eu acho que ela caiu, né? Acho que ela caiu, mas ela deve voltar já. Ela tá me escrevendo, ela caiu, já tá voltando. Ela tá tendo problema na conexão, ela tá ajeitando. Perguntou, Márcio, você quer seguir com a sua fala? Pode ser. Bom, de novo, bom dia, né? É um prazer estar aqui com vocês. E é muito gratificante poder fazer essa interdisciplinaridade entre as áreas, né? Eu acho que fazer a moda ser um espaço acolhedor é o direito também ser um espaço acolhedor, né? E aqui na nossa comunicação é fazer disso ser uma coisa mais horizontal, né? Onde a gente vê ambientes distintos se relacionando e se complementando e muito mais, agregando informações que possam ser mais estruturais nesse contexto, né? Eu acho que, pela minha experiência, do meu trajeto de indústria, né, que é uma coisa que eu sempre privilegio nesse trajeto, de a gente olhar sempre os modos de encontrar possibilidades mais valiosos para a gente perceber o quanto o direito e tantas outras áreas possam agregar, né? Eu já me deparei com situações onde exportação, importação, né, contratação de equipes, né, envolvimento de parcerias, como um contrato, como um auxílio, como uma consultoria ou né, uma relação com alguém especialista, pode ajudar a tornar isso mais viável, né? A gente está falando de gamas diferentes, né, de empresas, então pensando numa Nike, numa Puma, numa Santa Lola e numa empresa familiar como a que eu atuo, né?
Eu imagino que é fundamental uma trajetória, né, tem que tornar a trajetória mais potente, ter um auxílio de um contrato fundamentado numa compra de uma marca por um grupo. Acho que isso estrutura bem. E para ilustrar, antes de a gente levar isso adiante, acho que um filme bem emblemático e muito famosinho para a nossa temporada é House of Gucci, né? Apesar da toda a polêmica em volta, mas eu acho que o papel principal é de um advogado, Domenico De Soli, né? Ele que faz ali a trama ser fundamentada e tornar a Gucci hoje a potência que é, né? Então, por mais que tenhamos ali Maurício Gucci, temos Tom Ford e outros personagens que não foram citados exatamente no filme, mas eu acho que, de algum modo, o papel do advogado no filme é muito importante. Isso torna como o valor de como agregar e também de como limitar as questões impostas, às vezes, por gostos que na moda tem. Então, se a gente está falando de mitos, experiências e verdades, né, na moda tem, sim, a ideia da ilusão através do glamour, né? Mas o glamour insustentado, né, por planilhas não funciona. Então, assim, é muito fácil poder gastar um dinheiro que não é meu, né? Isso se torna inviável comercialmente. Então, é bonito de ver uma bela obra de arte numa casa legal, né? Como a gente também sabe de inúmeros casos expostos, né, pela mídia, pela sociedade, mas também é muito fantástico tornar um negócio potente por conta de pessoas que podem nos ajudar a tornar isso viável, né? Eu acho que é um belo exemplo de como um advogado como o Domenico De Soli também se torna potente uma marca como o Tom Ford, né? É um exemplo estrangeiro, mas acho que talvez um dos mais emblemáticos de uma relação de estilo e de direito, né? E aí a gente segue com com as perguntas posteriormente. Gente, vocês perceberam, né, que eu tive um tombo virtual aqui. Peço desculpas aí pela ocorrência, mas ao longo desses 2 anos, né, todo mundo fazendo reunião e evento por Zoom, as pessoas têm uma compreensão maior aí acerca desses nossos tombos virtuais. Então, peço desculpas que eu estava bem no meio da fala, mas graças a Deus os meus convidados são tão ligados aí no 220 que já pegaram a deixa. Márcio, eu agradeço a sua partilha aí acerca da sua experiência, propriamente aí das suas multifacetadas experiências, né, vamos dizer assim, porque está nos 2 polos. Você já esteve como prestador de serviço, como vinculado diretamente, você tem também a sua marca, você ministra aulas. Então, a gente tem aqui hoje, voltando para aquela questão lá da multidisciplinaridade, ela não é só dentro da seara do direito, ela é também dentro da indústria da moda. Por isso que a gente sempre falava o quanto é importante que as pessoas que estejam ali no processo de formação da área de moda, seja ela qual for, que elas tenham acesso a um mínimo de conhecimento jurídico, né? Nem que seja assim, noções gerais de direito, para que pelo menos você não se sinta assim tão desamparado e que você saiba que você precisa de um profissional qualificado para que te dê um subsídio e uma orientação aí melhor para as atividades. Agora, continuando, vamos passar para o nosso querido André. Ele vai dar uma visão para vocês de quem está do lado do escritório que presta serviços para a indústria, para esses players aí do mercado. Vocês viram as manifestações e os depoimentos aí das nossas 2 queridas, Carol e Débora, que são jurídico interno de empresas, uma multinacional e uma empresa de grande porte nacional. Vocês viram aí o quanto de diversidade de situações a gente tem. E agora o André vai passar para vocês a visão jurídica de um advogado que tem o seu escritório e que presta serviços para grandes marcas nacionais também. Por favor, André, a palavra é sua. Obrigado, Thaís.
Vou iniciar agradecendo ao AB São Paulo por todo o apoio, por essa nossa trajetória aqui da comissão, e agradecer na pessoa da Thaís todo o empenho e toda a dedicação em nome do nosso grupo, da comissão. Sempre teve muito apreço, muito carinho, e que com toda certeza a gente vai continuar junto aí com muitos projetos. Eu achei interessantíssimo, vou parabenizar também a fala da Carol, da Débora e do Márcio. Apesar da Carol e da Débora estarem, né, nesse momento aí, nessa fase profissional do outro lado, eu percebi que o nosso cotidiano também é, de certa forma, muito parecido, né, porque é tudo muito dinâmico e muito próximo. O início da minha trajetória foi muito parecido com o da Carol, no sentido de que há 10 anos eu trabalhava com Fashion Law sem nem saber o que era o Fashion Law. Eu já trabalhava com contencioso civil, o consultivo de algumas pequenas questões, e por uma grande coincidência recebia muitos clientes da área da moda, né? Naquela época a gente nem falava sobre influenciadores digitais, era uma polêmica ainda dos blogueiros, nem existia o Instagram, era tudo um início muito grande. Eu lembro que em 2013 o escritório foi contratado para fazer um contrato de influenciador digital. Ficou todo mundo um olhando para a cara do outro, né? Meu Deus, o que é isso? E esse desenvolvimento, essa consequência, né, esse lapso temporal, eu acho que ela está intimamente ligada à moda, que a moda, ela evolui, a moda é um extremamente dinâmico. E, como consequência, a nossa atividade também. Hoje, no escritório, a gente acompanha aí diversas marcas, tanto do segmento de luxo, como empresas um pouco menores, no cotidiano civil. Então, o nosso dia a dia, aqui, né, ele é limitado às relações contratuais e toda a cadeia contratual, desde a da contratação de pequenos prestadores de serviços até contratos em relação à propriedade intelectual, ao licenciamento, a marcas e patentes. Então, acho que a Débora falou isso, né, que a cadeia de contratos é muito grande, realmente é. Para a gente que está do outro lado, né, que vai elaborar o contrato, que muitas vezes vai aprovar, é exatamente essa impressão que eu tenho. E da mesma forma, as questões pontuais que os escritórios buscam, né, que os jurídicos internos eles trazem para a gente, elas também são muito dinâmicas. Então, no mesmo dia que a gente tem alguma demanda contenciosa, né, alguma ação judicial, em que normalmente os diretores perdem a cabeça, meu Deus, a gente precisa resolver isso, surgem pequenas questões pontuais do direito do consumidor. Então, olha, a gente está com um problema específico na loja que precisa resolver agora. Tem um contrato, tem questões trabalhistas, questões tributárias, até questões imobiliárias. Né? Com a pandemia, especificamente, teve aí uma discussão muito grande em relação à possibilidade de revisão contratual com aluguéis. A gente trabalhou muito em renegociação com shoppings aqui em São Paulo. Teve até a questão, né, como se não bastasse, da atualização do IGPM, a possibilidade da troca pelo IPCA. Eu acho que são demandas que praticamente todas as empresas trouxeram para a gente, né, essas questões de negociações imobiliárias. E hoje, eu acho interessante falar que o nosso mercado está pegando fogo. A gente está com transações, né, incorporações nos grandes grupos gigantescas. O próprio Grupo Arezzo, né, recentemente adquiriu a Carol Bassi, o Grupo Soma adquiriu a ANV, a gente está pequeno, adquiriu a Hering também, a BO, são transações gigantescas e que abrem um leque de oportunidade para a gente muito grande. E, no final das contas, as marcas vão se conversando. Tá? Porque hoje, né, eu tive uma das nossas clientes foi incorporada por um desses grandes grupos do Rio de Janeiro, um grupo que eu acho que hoje está com 9 marcas. A gente iniciou o trabalho com uma pequena marca, a gente cresceu em conjunto aí ao longo desses 8 anos e, no fim, hoje a gente está já em contato com um grande grupo. Então, os problemas foram desenvolvidos, né, desenvolvidos no sentido de resolução do problema. Lá atrás, da pequena marca, e hoje em dia, sendo uma grande marca que está pensando em abrir capital na bolsa, o advogado ele segue junto, né? E a atividade dele muda, mas, ao mesmo tempo, continua sendo andar ao lado da marca, assim, é uma lealdade. Eu acho que isso que eu gosto tanto dos clientes, né? A Tá até citou alguns, eu sou muito apegado, defendo os clientes com unhas e dentes aqui, a Thaís sabe. Então, as marcas são todas muito queridas, eu fico muito feliz, um convite para o lançamento, um convite quando tinha, né, Fashion Week presencial, quando a marca é comprada, a gente acompanha aí durante muitos anos os esforços dos sócios, então também
é uma comemoração nossa, e eu acho que é uma área incrível, né, por permitir esse dia a dia, esse cotidiano tão dinâmico, mas tão próximo do cliente. Acho que é isso, tá? Eu vou deixar o resto para as perguntas. Queria parabenizar a Carol, não estava sabendo que ela estava na Puma, achei uma novidade incrível, parabéns, Carol. Débora, um prazerzão te conhecer, sou super fã da Santa Lola também. Márcio, incrível sua fala, muita boa sorte nesses seus projetos aí, eu vi que você está na correria. Obrigadão, tá? Imagina, André, eu que agradeço. E todas as vezes que eu convido, né, as pessoas, como eu já disse, eu só convido pessoas que eu gosto, e de marcas que eu acredito, e de marcas que eu sou consumidora, né, também. Então, tem este detalhe aí dentro do universo. Por exemplo, aqui hoje, né, todos os nossos convidados, eles trabalham com marcas das quais eu sou consumidora, então eu acho bem interessante ver aí o lado B, que às vezes a gente não tem acesso de produtos que a gente consome. O André sabe, a Lolita esteve conosco no nosso último evento presencial antes do início da pandemia, né, que foi em dezembro de 2019. A Lolita esteve lá falando sobre a importância de ter um jurídico, né, sobre um case emblemático que estava acontecendo na ocasião com a marca dela. Então, e Débora, eu falo para você que, assim, que eu sempre tive um atendimento como consumidora maravilhoso com a Santa Lola. Eu sou uma apaixonada por sapatos, e teve uma vez que eu cismei com uma sapatilha que tinha uma caveirinha, tipo a Alexander McQueen, acoplada na parte de cima, e estava esgotada, eu não achava em loja nenhuma. E aí eu fui numa loja do Shopping Paulista e lá eles encomendaram para mim, mandaram buscar eu não sei onde a tal da sapatilha com a caveirinha que eu queria e consegui em uma semana. Então aí eu deixo o meu depoimento de que eu tive um excelente atendimento como consumidora nesse sentido, porque eu acho que você lidar com o consumidor é uma coisa muito difícil, isso que todos nós aqui temos esse trabalho, ainda mais na era das redes sociais, onde marcas são insensadas ou alçadas ao ostracismo por conta, muitas vezes, de uma conduta com o consumidor ou com uma conduta que, de certa forma, replica na imagem da marca perante a sociedade de uma maneira geral, que a reputação digital é uma coisa muito importante hoje em dia, não só para as pessoas, mas para as marcas também. As pessoas hoje em dia elas não consomem ou elas deixam de consumir marcas e os seus produtos se tiver algo que desabone ali, que faça com que a imagem dela perca a credibilidade dentro do mercado. Então, eu acho que isso é uma preocupação conjunta de todos nós aqui, tanto com quem trabalha no processo criativo, desenvolvimento de produto, como é o caso do Márcio, como é o caso da Carol, assim como nós que estamos aqui do outro lado, tentando evitar a todo custo que os nossos clientes tenham problemas nesse sentido também. E às vezes é engraçado que eu dou um feedback para alguns clientes meus, né? Eu brinco que eu sou a consumidora fantasma, né? Que tem aquele negócio de consumidor fantasma, que muitas vezes existem empresas que têm esse tipo de prestação de serviço, né, que põe os consumidores, que são consumidores fakes, para consumir os produtos, para ir aos lugares, para saber como é que está sendo o atendimento, né, se esse atendimento está contente, se está seguindo as regras de compliance, se está seguindo as regras de atendimento ao consumidor, e depois essas empresas dão um feedback através de relatório, né? Eu brinco com os meus clientes que eles têm esse relatório de graça, né? Porque eu vou lá, compro, consumo, falo se gostei, quando não gosto ou se tem algum problema, eu reporto para eles. Então é bacana a gente ter e saber que isso acontece, né? E já indo para essa seara, eu gostaria que vocês me dissessem aí
o que assim, mais rotineiramente acontece dentro do universo de trabalho para vocês. A gente viu aqui que a demanda é variada, eu acho que, inclusive, é isso que dá aí aquele engajamento para o nosso dia a dia, né, que a gente acorda mais animada para poder ir trabalhar, que você fala, nossa, qual vai ser a aventura de hoje, né? Porque não existe, óbvio, uma rotina de trabalho, mas é uma rotina que depende ali das ocorrências do dia a dia. Então, eu queria saber de cada um de vocês, assim, o que é mais comum de acontecer no dia a dia de vocês, para que vocês partilhem aqui conosco, para a gente depois passar para a minha última pergunta aí e um encerramento. Então, Carol, por favor, diga aí para a gente o que acontece mais aí no seu trabalho, que você possa destacar aqui para a gente. Calma, as mazelas da reunião online, estava no mudo. Eu acho que tem duas coisas principais, assim, né? Uma para o consultivo e a outra mais para a briga. Muitos contratos, né? A gente trabalha muito com a questão de contratos, principalmente porque a gente tem o viés dos influenciadores, mas a Puma é uma marca esportiva. Então, né, antes dos influenciadores, a gente já patrocinava os atletas, né? Então, o Pelé foi um atleta Puma e hoje a gente tem o Neymar. Então, a grande demanda aqui dentro é em questão de patrocínio de atletas e também um pouco dos influenciadores. Então, até o André estava comentando, não, aí chegou lá para a gente fazer um contrato de influenciador, eu falei, o que eu vou fazer, que contrato é esse? Por sorte, do lado da Puma, como a gente já tinha lá uma base dos contratos de patrocínio de atleta, quando chegou para mim, eu era do escritório, tá, então agora a gente vai patrocinar essa pessoa aqui, que acho que na verdade era um cantor, pelo menos ainda não era um youtuber, não era alguma coisa, né, não era uma pessoa do Instagram, era um cantor, mas eu falei, não, tudo bem, vamos usar de base esse contrato aqui de atleta e aí a gente vai adequando para a realidade, porque tem direito autoral, enfim, tem outras coisas. Mas hoje em dia, enfim, os atletas já viraram influenciadores, então agora está tudo misturado. Um grande bolo aqui de embaixadores da marca. E do outro lado, acho que é a questão de consumidor. Bom, enfim, agora nesse final de ano muito mais, porque a gente tem Black Friday e agora na sequência Natal, então acho que são duas épocas do ano bastante intensas. O trabalho para Black Friday começa antes, né? Porque já o mês inteiro já é focado nisso. Então, passado isso, começam a vir as demandas, né? E eu acho que é muito de criar, a gente tem trabalhado isso desde que eu entrei, de criar como que a marca quer ser para o consumidor, né? Então, às vezes a gente tem assim, não, mas o Código de Defesa do Consumidor fala que é só 90 dias, então a gente já dá uma negativa. Mas o que a gente quer passar para o consumidor, né? Então, é um pouco de definir internamente quem que a Puma quer ser e aí transparecer isso nas nossas respostas. Então, a gente não faz, a gente tem um saque, e quando passa do saque vai para o saque, eles tratam diretamente, mas quando passa e vai para Procon ou para JEC, normalmente, né, que é o juizado especial, aí entra na minha seara, né, na minha tomada de decisão. A gente tem um escritório que nos auxilia, então eu não faço diretamente, mas, de novo, como a Débora colocou, né, independente de a gente ter os escritórios externos, a tomada de decisão e a responsabilidade, né, do que vai vir disso daí é minha. Então, trabalhar como a gente vai atender o consumidor. Quando a gente for dizer não, está muito embasado juridicamente para dar esse não, né, e entender o porquê do não, e muitas vezes tem que justificar o não internamente. Então, por que a gente não vai atender esse consumidor? Eu tenho que também ter essa justificativa para dentro de casa. Mas acho que é isso, é o consumidor e contratos. Obrigada, Carol. Eu estou achando muito interessante, eu acredito que vocês aí que estejam nos ouvindo também, porque imagina só, gente, que coisa bacana você ficar lidando
para quem gosta da área, óbvio, né? Lidando com os contratos de influenciadores, lidando com aqueles produtos que você consome, que você gosta, né? Pensando em como o consumidor vai recepcionar isso, em como é que vai ser esse processo, né? Então, Débora, já seguindo aí nessa toada, fala para a gente, por favor, quais são as situações que acontecem mais recorrentemente aí no seu jurídico da Santa Lula. Na rotina, assim, o que a gente mais vê é contratos, sim, com certeza. Tem o contencioso, né, de consumidor, que também, com certeza, de contencioso, o consumidor é o mais forte. E tem muita consultoria. O que acontece com o jurídico interno é que nós estamos ali dentro, disponíveis o tempo todo. Então, todos os departamentos têm um acesso muito fácil ao jurídico interno. Então, o que eu posso dizer é que o que eu mais faço no meu dia é reunião e atender gente na minha sala. E, diferente de quando a gente trabalha em um escritório, o cliente vai agendar com você a reunião e você vai saber o tema e vai chegar lá preparado para atender o cliente. Jurídico interno, não. O que acontece diariamente é dos sócios ligarem, sobe aqui, por favor, subo na sala deles, olha, a gente está querendo fazer isso, como que faz? Então, esse tipo de situação da gente ter estar de frente a determinada situação sem estar preparado para aquilo, né? O famoso improviso. Então, e justificar sempre o não. Também, quando os sócios querem fazer alguma coisa, a gente fala, não é possível, não é possível fazer desse jeito, e aí eles querem, né? Porque eles têm a visão comercial, e aí o jurídico sempre tem que justificar ou não, apresentar o caminho. Então, assim, basicamente, ali, como eu disse antes, a gente trabalha para prevenir processos. Então, eu não tenho tantos números de processos judiciais, até mesmo de consumidor. Se eu te falar assim, se eu tenho 20 processos ativos, é muito. A gente não tem muitos processos, realmente a gente trabalha para evitar processos mesmo. Mas a rotina é muito essa, é reunião, é atender consultoria e contratos, para tudo contratos. A gente evita processo em todo tipo de situação. Até chegar alguém do comercial batendo na sala, olha, a gente está com problema com um X franqueado e eu já vi no financeiro que a gente está com problema com ele. Então vamos fazer uma reunião com o comitê, aí a gente monta um comitê, e para a gente entender o que pode fazer com esse franqueado, o que dá para a gente fazer para recuperar esse franqueado, para a gente evitar ações judiciais contra o franqueado e etc. Então, tudo dentro do jurídico interno é muita reunião, muita consultoria, isso é minha rotina diária, assim, é reunião, consultoria. Dificilmente eu estou sentada na minha mesa para produzir. Eu até brinco que eu fico lá no escritório, às vezes, até 10h30 da noite, porque depois que todo mundo vai embora, eu acho que é quando eu consigo sentar para produzir, né? Para fazer, de fato, o que eu tenho que desenvolver, contratos ou uma petição e etc. Mas é muito gostoso. A rotina gira em torno disso, de contencioso, realmente o mais importante, significante ali é consumidor. Mas eu acho muito importante também entender de trabalhista, porque também tem aí um histórico muito significativo de trabalhista e tributário para a gente estruturar o compliance. É isso. Obrigada, Débora. Olha, eu devo dizer que o consumidor realmente funciona, né? Porque eu sou uma pessoa chata, gente. Quando a marca não me trata bem,
ou quando eu tenho algum problema durante a venda ou no processo de pós-venda, esquece que eu não compro mais e eu falo mal mesmo e conto a minha experiência. Da mesma forma como eu falo quando eu sou uma cliente satisfeita, quando compro e os produtos, sabe, são bacanas, e principalmente o atendimento com o consumidor. Porque a minha sapatilha de caveirinha está aqui até hoje, eu uso pouco porque eu tenho, me dá um desespero assim de pensar em minha sapatilha de caveirinha se desfalecer em algum momento, porque é uma de coleção antiga ainda. Enfim, deixo aqui meu registro, Santa Lola, I love you. Mas isso acontece também, Thaís, até, de novo, a importância do jurídico interno estar próximo dos departamentos da empresa. O departamento de relacionamento, né, que é quem atende o consumidor, quem atende todas as reclamações de defeito, que é quem atende PROCON também, ele está muito próximo ali do jurídico, fica até no mesmo andar. Então, tudo que eles têm de dúvidas e etc., ele bate na porta do jurídico, olha, estou com um problema assim, não sei como responder. Então, é essa questão que eu te falo, que a gente fica lidando com consultoria o dia todo, porque realmente, para o tamanho da Santa Lula hoje, o número de ações judiciais que tem hoje lá é muito baixo. E isso é graças a esse trabalho conjunto de todos os departamentos e a confiança que eles têm no jurídico, de qualquer dúvida que eles tenham, eles terem esse acesso, né, para antes de fazerem errado, para depois ter que consertar, eles terem esse acesso fácil de já ir ali tirar a dúvida para já seguir o caminho mais certo. A intenção da marca é realmente isso, é fidelizar o consumidor e querer que ele volte, né? Porque, como eu disse, é uma marca dessa geração, uma marca nova. Então, ele tem que fidelizar o cliente que ele tem hoje, até para poder expandir, né? E eles dão muito valor a esse atendimento do consumidor, sim. É muito legal isso. Fiquei feliz com o seu feedback. Vocês estão vendo, né, gente? Eu falo mesmo. E deixo aí agora a vez do Márcio falar, né? Mas eu queria falar antes. Cecília. A Cecília é uma querida, que é a estilista e a proprietária, né, da Cecília Prado. Tem umas peças incríveis, que tem uma durabilidade incrível. Eu só fiquei chateada porque a loja do Shopping Genópolis fechou aqui, que era a loja que ficava do lado aqui da minha casa e de onde eu trabalho. Mas, enfim, só meu registro aí, que são peças atemporais, que têm uma durabilidade incrível e te deixam maravilhosa. Então, só elogiando também. Carol, você sabe que as minhas roupas de ginástica são todas da Puma, né? Então, só a título de esclarecimento também. Márcio, por favor, fale para a gente aí quais são os seus principais problemas, aí, as suas principais demandas, né, no dia a dia. Vamos deixar claro que a gente só usa a roupa dos amigos, né? A gente não usa outra roupa. É bom valorizar só os amigos. Bom, a minha relação com o jurídico, né, tem dois apontamentos. Primeiro, na faculdade, eu sou professor coordenador dos estágios, né? A gente tem um contingente considerável de alunos, né? E que o mercado de moda recebe muitos dos nossos alunos perante ao estágio. E aí, eu que delibero, né, esses contratos. Então, assim, eu tenho que estudar um pouquinho, né? A lei do estágio, ela é recente, né? E eu preciso entender um pouco dessas questões. Então, eu tenho, obviamente, uma irmã que me ajuda e dá suporte em alguns apontamentos. Não vou fazer o uso dos meus amigos, né, constantemente, enchendo o saco, mas eu tenho sempre um respaldo pela faculdade e também de alguma dúvida específica e pontual de uma irmã. E é constante como a necessidade de ter esse conhecimento, porque antes eu tinha uma reação quanto ao estágio de que qualquer hora é horário de trabalhar, né? Então, o estagiário começava às 8 horas da manhã e ia embora às 9 horas da noite, né? Isso era normal, né? Quando a gente cuidado nisso,
que é diferente de qualquer outro lugar do mundo, né? Vide Estados Unidos, que é uma loucura, né? Ser estagiário, ser um interno numa empresa é ser, sim, pau para toda obra, estar preparado para aprender, estar preparado para também receber muitas coisas que são erradas, como a gente convive no dia a dia de trabalho. Mas aqui no Brasil a gente tem isso e é respaldado, e graças ao nosso grupo, ao nosso envolvimento, né, de estágios, a moda também aproveita e se segue. E eu tomei várias situações onde os alunos falam, mas isso está certo, isso está respaldado pela lei, né? E eu acabo sempre me apoiando nisso, numa maneira onde eu protejo a empresa. Quando a empresa sabe dessa informação, ela também se protege de qualquer outro tipo de envolvimento, né, de vistoria, de atuação. Então, de uma maneira delicada de atender as empresas, é de falar, olha, você precisa tomar esse cuidado, porque se caso um fiscal aparecer aí, a questão não será com a faculdade, será com vocês, né? E gera um outro tipo de envolvimento. Então, eu falo que é importante ter esse envolvimento com o aluno, mas é importante também ter envolvimento com as empresas. Algumas empresas fazem o papel de, sim, eu preciso do estagiário, né? Preciso de mais tempo, o que eu faço? Contrato a CLT, é a melhor coisa, ou faz o pagamento, né? Através de contratos, né? De pessoa jurídica e tudo mais. Bom, esse é um papel que é quase do meu tempo, 50% do meu tempo quando eu estou aqui como coordenador de estágio. Pela Cecília, né, pela indústria, eu já me deparei em situações não muito grandiosas, mas como transações, né, de exportação, né, ajustes de contrato. Eu tenho muito a agradecer porque a gente tem uma relação ótima com os nossos clientes, uma relação muito horizontal, muito direta, muito fácil, né? Como é dito, né, por vocês, assim, tentar evitar esse atrito, né? A Carol Garcia colocou bem o apontamento, né? Quanto menos um acordo ruim, é um acordo melhor do que um processo, né? A gente faz de tudo que a gente pode no sentido de ter respaldado o nosso cliente da melhor maneira, né? Como é uma empresa familiar, nossos encontros são fáceis de lidar. O produto é autoral, e aí é uma outra questão que a gente acaba se debatendo, né? Muitas vezes a gente encontra cópias no mercado, né? Mas ao mesmo tempo eu falo que a gente precisa também tomar esse cuidado, né? De olhar para a cópia, de falar, será que eu também não faço a mesma coisa, né? Acho que uma empresa de moda é muito importante a gente fazer essa autoavaliação, né? Porque senão a gente vai achar que nós somos as empresas que estamos únicas no mercado, e no fundo, a gente tem muitos envolvimentos, né? Então, a gente vê como Alexander McQueen, como, né, Moschino recentemente, e tantas outras marcas, né, que são acusadas de plágio ou de apropriação indevida, né, cultural. São questões que precisam ser muito bem estruturadas e olhar o processo, né? Eu normalmente oriento os meus alunos de pós, né, para que eles, quando eles apresentam um processo criativo muito único, que eles declarem isso virtualmente, né, presencialmente, mas declarem isso para o mundo, porque isso é uma maneira de você fazer a trilha desse processo criativo. Quando isso não é documentado, quando isso não é verbalizado ou exposto, né, isso se torna um processo íntimo e velado, né? Então não tem como comprovar a veracidade disso de maneira aberta, né? E eu mostro muito como é importante isso. Isso tem visto na Dior, tem visto em todas as grandes marcas, de tornar isso visível para as pessoas e mostrar quanto ela é autêntica. Com certeza isso é respaldado por um jurídico, por um compliance, né? É respaldado por um marketing. São estratégias de tornar os processos cada vez menores, né? É lógico que quando eu vejo situações assim, né, e a gente vê na concorrência produtos similares, né, a gente não vai cancelar o concorrente, né, mas ao mesmo tempo a gente fica atento a ver se isso se repete, né. Acho que um exemplo muito marcante e muito infeliz, né, é de ver uma aluna que hoje decidiu trilhar uma carreira solo, né,
sair do seu ativo executivo, né, de uma empresa e fazer a sua marca autoral. A partir desse momento que ela faz a marca autoral, ela traz isso, se respalda, coloca todos os itens, os processos, né, visíveis e apresentados para todo mundo nas redes sociais, e em menos de uma semana é apresentada uma cópia literal. Tá? Assim, são características de um processo manual, um desenho específico, cores específicas e formas específicas, né? Então, não sei qual é a combinação dessas informações para se tornar isso, né, uma cópia, mas não precisa ser uma pessoa, precisa ser uma pessoa que enxergue, né, para entender as duas coisas. Mas é muito importante de a gente ver como que isso pode tornar uma maneira de eu me resguardar nesse sentido, né? Em qualquer escala, né? Se a gente falar de empresas, acho que a criatividade é um ponto muito sensível, né? E muito discutido dentro da esfera da moda, o quanto isso é pautado em discussões, né? Quanto isso vai ser levado adiante. Eu acho que é um olhar que a gente precisa ter muito cuidado, né? Para que a linha não se torne sempre uma briga, né? E que as mudanças, as transformações da moda, senão a gente vai olhar lá para a Chanel de 1930 e falar, não, eles vão, né, querer os direitos deles em função do desenho que eles criaram há tanto tempo, né? Mas eu acho que isso também movimenta, complementando e concluindo talvez, a mudança constante da moda, né? O fato de a gente ver moda constantemente mudando significa, sim, moda se transformando, se adequando aos tempos, fazendo se tornar mais diversa, mais ampla, mais acessível às pessoas, né? Mais possível, né, no imaginário e na aquisição do consumo das pessoas, quando antes era sempre limitado a um grupo, ou então era muito segmentado, né? Esse é um grupo que atende a uma forma, a um corpo, esse não é um grupo que atende essa forma, esse corpo, né? Mas eu acho que essas mudanças podem justificar, até pensar em possibilidades de se somar, né? Então, ao invés de eu acusar como plágio, eu também posso, por que você não vem aqui? Eu te pago, ou a gente negocia uma parceria e fazemos o envolvimento em conjunto, né? Eu acho que são essas estratégias que não é partir para a briga, mas é também pensar em se tornar associados, né? Ou até mesmo maneiras de movimentar uma possibilidade nova de negócios, né? Excelente, Márcio. E eu gosto de ouvir os seus depoimentos, que isso vai muito de encontro àquilo que a gente sempre fala, né? De resguardar ali aquele processo criativo, de publicizar de como isso é feito, porque quem é da área jurídica, da área de direitos autorais, sabe que para que a autoralidade seja garantida, não há necessidade de registro, mas você precisa comprovar uma anterioridade desse processo criativo, de que aquela peça, de que aquela obra, enfim, foi desenvolvida por você. E a publicização disso, tornar isso público, de preferência em redes sociais, onde você possa ter ali um registro de data, um registro de tempo, né, um registro temporal, isso é muito importante. E também essa parte que você mencionou de, em vez de partir para o litígio, tentar uma composição de alguma forma. Eu acho que isso é muito importante da gente dizer, em especial para a advocacia que está aqui nos acompanhando ou que eventualmente vai nos assistir no canal do YouTube, que a tendência da advocacia, de uma maneira geral, é a composição, além do consultivo, é evitar o litígio, porque todos nós sabemos o quanto o nosso poder judiciário está atulhado de processos, o quanto é difícil o trâmite processual, de o quanto é difícil, muitas vezes, você obter uma justiça efetiva dentro daquele processo. Então, eu acho que
todas as formas de composição legais, éticas e justas devem ser tentadas antes de que se vá ali por um caminho que muitas vezes é um caminho que dura aí, no mínimo, 1 ano e meio a 2 anos. Então, é muito importante te ouvir falando isso. E, André, agora eu quero que você conte aqui um pouquinho para a gente quais são as demandas aí mais comuns no seu dia a dia. Por favor. Então, tá, hoje eu sou responsável por uma cartela, eu sou especialista em processo, né? O nosso escritório ele tem toda uma área de processo contencioso, e eu tenho mais ou menos 300 processos na cartela, então não consigo fugir. Controle de prazo processual e redação de peças, não tem jeito, principalmente em relação à moda, casos com consumidor. Tá? Tem questões relacionadas à propriedade intelectual, que são questões mais específicas e um pouco mais estratégicas, mas as questões envolvendo o consumidor, em razão da quantidade, elas aparecem mais no dia a dia. Em segundo lugar, também análise contratual, né, que as clientes encaminham, e só um fato interessante, que ultimamente a gente tem tido, de um ano para cá, um ano um pouco mais, como as nossas clientes, elas basicamente, elas têm loja física, mas o marketing funciona pelo Instagram, pelas redes sociais, e as próprias clientes, elas têm, né, a posição de influenciadoras, a gente está enfrentando muito problema com rede social. Então, seja em relação à propriedade intelectual, ao direito autoral das estilistas, seja em relação à liberdade de expressão e ofensas do público, né, ou de terceiros aí que são interessados, e até mesmo da própria relação com a rede social. Às vezes, e aí, infinitas, né, tanto o Instagram quanto o TikTok, ele desativa sem autorização, ele bloqueia algum tipo de publicação. A gente cuida aí também dessa análise de fornecimento de dados, a gente cuida dessa relação com as próprias redes sociais também. Não é o que tem aparecido de forma majoritária, mas a gente tem observado uma crescente nesse tema também. Isso é bem interessante, gente. Fica aí a deixa para vocês a tendência de que essa problematização dentro de redes sociais cresça. Eu falo que é um caminho sem volta, né? Porque a gente já está no momento de metaverso, o momento em que vão ser criados avatares para que tenham uma vida ali concomitante à nossa existência física aqui, e essas redes sociais que até então fazem uma interrelação aí, né, dispõe de possibilidade de relacionamento entre nós humanos, isso vai começar a acontecer também futuramente dentro de um ambiente de metaverso, e a gente vai passar por um processo aí completamente disruptivo do que a gente tem hoje. E o advogado que trabalha com a indústria da moda e têxtil vai ter que se adequar a essas novas situações de convívio virtual, e com o nosso convívio físico, enfim, a gente vai ter que fazer ali um bem bolado geral, mas fica aí para vocês. Inclusive, eu deixo a dica aí para vocês, hoje às 17 horas nós vamos fazer um evento falando isso, um evento no Instagram da Liga Nacional, liganacional.pi, discutindo a respeito dessas inovações tecnológicas, ficam todos convidados. E para encerrarmos, gente, o nosso evento de hoje, eu queria que cada um de vocês, começando com a Carol, deixasse aí uma dica ou uma mensagem para quem está começando agora, para quem quer fazer uma transição de carreira para a área do Fashion Law, assim, o que você deve fazer, né? O que você sugere? E, Márcio, você, nesse sentido de dizer assim, olha, eu acho que seria... Como você gostaria que um advogado atendesse você, né? O que você espera de um profissional que trabalhe com essa área da indústria da moda e têxtil para que te dê um atendimento a contento e você fale, olha, esse é o cara ou essa é a cara. Então, eu queria que vocês deixassem aí uma última mensagem nesse sentido. Por favor, Carol Scheffer, começando com você. Bom, eu acho que do meu lado, o André falou uma coisa e eu acho que nós três compartilhamos disso, né, que é você estar muito próximo do seu cliente
E assim, meu Deus, antes de trabalhar na Puma, mas mesmo quando a Puma era minha cliente, acho que se falasse mal da Puma perto de mim, era capaz de eu voar na pessoa. Eu tinha uma cliente minha, era a Longchamp, que tem aquela bolsa Le Pliage. Eu andava nas ruas procurando cópia da Le Pliage, assim, eu ficava louca. Eu já chegava no escritório fazendo todas as notificações, comprava às vezes com meu dinheiro, né, e depois pedia reembolso. Então, é essa dedicação, porque, enfim, né, a Longchamp, a marca francesa, é muito grande, mas se você tem clientes que são muito próximos, eles veem, eles percebem isso. E eu acho que isso é importante, aí é uma dica, se você quer migrar para estar dentro do cliente, que eu acho que foi um pouco o que aconteceu comigo. Tá sempre disponível, tá sempre muito próximo desses clientes. A Puma, ela não tinha um jurídico interno, então o escritório era o jurídico deles, e eu era a ponte, e eu me fiz assim, e eu quis ser, eu fazia questão de ser essa ponte com o escritório, mesmo com as outras áreas. Então, eu que era a ponte com o pessoal do trabalhista, o pessoal do tributário, está muito próximo, porque uma hora eles vão te notar, como aconteceu, né, quando tomaram a decisão de criar o jurídico e de iniciar essa jornada, eu fui convidada para liderar. Então, acho que isso é importante. E para quem não começou a trabalhar ainda, é conhecimento. Ainda que tome uma direção, né, você vai trabalhar com TI, você vai trabalhar com contencioso, enfim, mas que amplie o conhecimento, não deixar só focado na sua área, porque é importante conhecer esse mercado, né? Então, se a gente vai trabalhar no mercado da moda, é importante conhecer todas as dificuldades, o que o mercado enfrenta, como que o mercado está lidando com diversas situações, né? Então, por exemplo, agora a gente é inevitável essa questão das redes sociais. Então, estudar, entender, porque aí aparecendo um cliente, você vai sair na frente do outro escritório, que é um escritório generalista, e que eventualmente vai dizer que lida com fashion law, porque você vai saber do mercado em si. Então, acho que isso é muito importante. Se você já tiver o seu cliente, abraça e luta por ele, porque agora eu que sou cliente, eu gosto dos advogados que lutam por mim, assim. Então, acho que isso é muito importante. Obrigada, Carol, é isso mesmo. Eu também tenho contato muito próximo com os meus clientes, eles sabem que se eles mandarem mensagem, às vezes tarde, ou mandando foto, ou em determinada situação, a gente vai estar ali para acolher, para resolver da melhor forma. E eu falo mesmo para os meus clientes, brigou com você, brigou comigo, entendeu? Defendo as marcas, e quando eu vejo alguma coisa que não está indo bem ali, eu vou e falo, porque eu acho que isso é o nosso papel. O cliente se sente especial, se sente acolhido, ele se sente da mesma forma que nós nos sentimos quando nós somos bem tratados. Então, acho que você replicar isso é excelente. Débora, deixa para a gente aí também uma dica para quem está começando, uma orientação, alguma coisa nesse sentido aí para a gente encerrar, por favor. Tá. Para quem não começou ainda, o que eu acho mais importante é ter essa visão da conjuntura, né, do direito da moda, que a gente falou, como ele é multidisciplinar aqui, que pode passar desde um contencioso para um consultivo, desde contratos para trabalhista, tributário, e até dentro de contratos específicos, né? Dentre isso, estudar a lei de franchise, o marco digital e etc. Mas entender a conjuntura, mas principalmente também escolher algo para você ser muito bom naquilo. Então, além de entender essa conjuntura, onde o curso de Direito da Moda pode te ajudar, ou uma pós-graduação de Direito da Moda ou de Direito Empresarial pode te ajudar, além disso, escolher uma coisa também para você ser muito bom e se destacar naquilo, que seja propriedade intelectual, que seja contencioso civil, que seja contratos, escolher mais uma coisa para você ser muito bom naquele outro assunto. Isso para quem está começando, e aí tentar se inserir dentro desse mercado, seja dentro de um escritório de advocacia ou dentro de um jurídico interno. Para quem já começou, isso que a doutora Carolina falou é muito importante. Para quem está em escritório,
estar muito próximo do cliente é muito importante, mas também, principalmente, que eu vejo que é um diferencial para os escritórios, é aquele escritório que busca entender a conjuntura da empresa. Então, mesmo se o escritório é contratado para fazer um determinado serviço, sei lá, uma consultoria de tributário, por exemplo, se esse escritório se aprofunda mais, ele busca entender a história da empresa, as necessidades da empresa, ele consegue, de uma forma dinâmica, levar outros serviços para a empresa, apresentar outros serviços para a empresa. E a empresa gosta de trabalhar com aquele escritório que entende a história, entende como que a empresa é desenhada, como que ela funciona, como que é a dinâmica dela, e além de estar próximo também, entender a conjuntura da empresa ali, eu acho que é um diferencial. Obrigada pela partilha, Débora. É exatamente isso, né? Você entrar ali no mundo do cliente, porque você entrando no mundo dele, você vai conseguir prever eventuais problemas e ele vai ver que ele está sendo importante para você. Isso é de extrema relevância, realmente. Obrigada. Márcio, conta para a gente aí agora a sua visão de o que você acha importante para um advogado, assim, que você fala, nossa, eu preciso desse profissional. Eu sempre penso de que a soma tem que ser muito brilhante, né? Assim como somos de áreas muito específicas, né? Mas eu vejo quando existe a parceria, né? Existe essa colaboração do advogado, pode tornar isso muito, muito potente. Eu acredito que os espaços que são aquelas palavras jurídicas com meandros e significados distintos, né? São as oportunidades dentro da moda. Eu vejo uma grande oportunidade na relação dos contratos, né? Mas também eu vejo a possibilidade muito interessante de caminhos diferentes, né? De apoios e relacionamentos de estratégia, né? Eu acho que a moda, eu como desenvolvo produto, muitas vezes eu não consigo ter o envolvimento tão claro dentro das oportunidades estratégicas, né? Eu faço estratégia de produção, faço estratégia de produto, pensamento de logística, né? Alocação de mix produtos, são características muito específicas, né? A partir do momento que eu tenho um respaldo, né? Com alguém que pode estruturar isso melhor e promover isso, né? A gente vê inúmeras parcerias, inclusive uma das grandes situações, né? Emblemáticas do negócio é Saint Laurent e PRBG, né? São um envolvimento onde um cria e outro faz tornar plural, né? Por conhecimentos jurídicos, né? Até retomando a questão do filme, né, House of Gucci, tem um apontamento ali, né? É muito claro que antes a Aldo Gucci não era estruturado juridicamente, né? E depois Maurício e Domenico De Soli, sim, apoiados por advogados, por uma equipe, conseguiu transformar aquilo numa potência ainda maior, né? Então, é importante olhar essas oportunidades, né? Acho que são caminhos de que estar junto com a equipe, estar junto com esse envolvimento pode tornar mais fácil. Eu acho que o maior conselho é de estar envolvido, né, atentamente, coração aberto, mente tranquila e muito ouvido dentro das equipes, né? As equipes, elas podem oferecer oportunidades, né? E eu convido vocês, né? Eu falo vocês porque a Carol não está aqui, mas a Carol Garcia. Mas convido vocês, todo jurídico, a estar junto no desenvolvimento de produto, a observar esses processos, né? Quanto que o olhar de, isso aqui é uma bolsa falsa, uma Longchamp falsa e uma Longchamp verdadeira, né? Mas é de entender também as sutilezas de que a gente consegue distinguir isso de maneira à distância, né? Eu adoro entrar no mercado irregular para poder entender quais são as diferenças sensíveis, né? É um fecho, é uma proporção, é um logo, sabe? É uma posição, é uma cor, é uma tonalidade de cor que distingue, né?
E isso faz da minha área ser muito específica. Mas quando existe essa junção, né, das áreas, você entende o processo e a distinção de um verde e de tonalidades diversas de verdes, né? Eu acho que é lapidação. Assim, quando eu falo com vocês, eu aprendo a maneira de como a oratória pode ser mais valiosa, né? Então, eu tenho aqui um grande apreço. Eu aprendo constantemente de como ser mais cordial, de como ser mais político, de como ser mais gentil, da maneira mais elegante possível. Mas seria esse meu conselho, a de estar presente dentro dos envolvimentos dentro da indústria mesmo, estar, né, ali lado a lado. Muito obrigada, meu amigo. Assim, mas você já é polido, você já é o Lorde, chiquérrimo, de sempre, né? Nem precisa aprimorar aí, não. E ainda mais eu sempre falo para as pessoas, né? Quando você for tratar com os seus clientes da área da indústria, né? Deixe o seu juridiquês em casa, né? Mostre a sua técnica, o seu conhecimento, passando isso de uma forma objetiva e inteligível para o seu cliente que não tem conhecimento jurídico, para que ele entenda o que você está falando, que é isso que ele quer, que você evite o problema ou que você resolva o problema para ele. Ele não quer saber da sua erudição jurídica, né? Então, isso é um dos principais pontos. Você pode ser polido, você pode ter uma boa oratória, mas de uma forma simples e objetiva. Isso é uma das primeiras coisas que a gente fala, para que o seu cliente não ache que você é um extraterrestre falando uma linguagem alienígena, né? Então, isso é muito importante e agradeço aí enormemente a sua contribuição. Para encerrar, doutor André Furegatti, conte para a gente aí o que você acha importante deixar de recado para quem está começando e uma dica assim, de ouro, né? Eu acho que as dicas de ouro foram dadas já, tá? Sem dúvida nenhuma, vou fazer um grande apanhado do que, principalmente, né, na qualidade de advogado, a Carolina e a Débora falaram, mas muito importante adentrar o mundo da moda, entender o dia a dia, o cotidiano do seu cliente e se manter cada vez mais próximo dele, tá? Porque, no final das contas, muitas vezes, o que vai determinar aí uma boa relação entre o advogado e o cliente é essa proximidade. E é você entender. Eu lembro que quando eu comecei a advogar, eu me confundia com a questão das estações, né? Até a Débora falou, as coleções, outono e inverno. Como assim a gente está no verão e vamos falar do inverno? Isso não faz sentido. Também não sabia o que significava markup, a logística da empresa, tudo isso, você tem essas noções básicas, a sua peça processual, o seu contrato, a sua dúvida com o cliente, o parecer, ele vai sair muito mais rápido. E esse tipo de proximidade vai facilitar muito, tanto uma orientação jurídica melhor, como um relacionamento com o cliente. Acho que é isso, tá? Agradeço muito, André. Fala, Márcio, quer fazer alguma consideração? Sim, só complementando, ele falou da dificuldade de entender a sazonalidade, né, dentro do comercial da moda. Eu falo que pode ser pior quando a gente começa a entender mercados distintos, né? O mercado fast fashion americano, norte-americano, ele tem um outro calendário, o mercado de luxo norte-americano tem outro calendário, o mercado da moda premium, a europeia tem outro calendário, a asiático tem outro. Então, assim, quando a gente fala de marcas globais, né, possivelmente como a Puma, como a Adidas, Nike e tantas outras, né, Patagônia, tantas outras marcas, a gente está falando de uma coordenação motora, intelectual, às vezes não muito viável para uma única pessoa, né? E é uma loucura. Se você tem dificuldades assim, então fique tranquilo, pode ser pior. Vocês estão vendo que não é nada fácil, é um setor em expansão para a advocacia. A gente sempre fala da importância em números aí do setor da indústria da moda e têxtil, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Então, fica aqui o registro da nossa contribuição ao longo desses quase 10 anos, através da Comissão de Estudos em Direito da Moda da OAB São Paulo, através dos trabalhos desenvolvidos pela nossa sessional, da qual eu tive muito orgulho de iniciar. Se Deus quiser, daqui a 3 anos a gente está de volta, vamos aí
tratar de outros assuntos, de outras temáticas, com outros planos ao longo destes 3 anos fora da instituição neste momento, mas eu gostaria de deixar aqui o meu agradecimento não só a todos os palestrantes que estiveram aqui conosco, com muita honra, no nosso evento de encerramento da nossa gestão, mas a todos vocês que nos acompanharam ao longo desses 10 anos, contribuindo, palestrando, acompanhando e difundindo o nosso trabalho. Enfim, meu muito obrigada em meu nome, em nome da comissão, em nome da OAB São Paulo, em especial da gestão do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Muito obrigada pela confiança, pelo espaço que nos foi dado ao longo de todos esses anos, e vamos continuar firmes e fortes agora num momento diferente, né, um momento de encerramento desse ciclo e início de outro, que eu tenho certeza que vai ser o melhor possível, porque eu sou uma pessoa muito otimista e eu sempre penso que Deus sempre sabe o que faz, o que Ele dá e o que Ele tira, e que os nossos caminhos estão aí abertos. Como disse a Carol, vamos ter uma página em branco para escrever e tenho certeza de que vamos escrevê-la da melhor forma possível. Então, meus agradecimentos à equipe da OAB, que esteve aí comigo também ao longo desses 10 anos, que me conheciam como ninguém, só pela mensagem de WhatsApp, elas já sabiam o que eu queria, o que eu precisava. Então, meu muito obrigada a vocês, obrigada ao pool de comissões, a Camis e a Isabela, que me atenderam aí durante esse tempo, as nossas secretárias. Mais uma vez, muito obrigada, e eu deixo o meu coração com vocês, e depois eu venho pegar de volta. Um beijo grande, gente, e até breve. Beijos.